a prisão dos espíritos, o asilo de Waverly Hills e os gritos que nunca pararam. Imagine entrar em um prédio antigo, com janelas quebradas e corredores escuros, onde o tempo parece ter parado, mas os gritos não. Você sente o ar pesado, como se a dor e o desespero ainda estivessem vivos ali. Bem-vindo ao asilo de Waverly Hills, o hospital onde o sofrimento nunca teve fim, e as almas talvez nunca tenham saído. O Waverly Hills Sanatorium, localizado em Louisville, Kentucky, parece mais um castelo abandonado do que um hospital, mas por trás de suas paredes frias e de sua arquitetura gótica, existe uma das histórias mais macabras e assombradas dos Estados Unidos. O que era para ser um lugar de cura se transformou em um teatro de horrores, um campo de testes para procedimentos cruéis e, segundo muitos relatos, uma prisão espiritual onde os mortos continuam gritando por liberdade. A promessa da cura menos e o início do pesadelo, tudo começou inocentemente. Em 1910, quando a tuberculose assolava os Estados Unidos da América, naquela época, não havia cura. Médicos acreditavam que o ar fresco e o isolamento podiam ajudar. Foi então que construíram o Waverly Hills, longe da cidade, cercado por florestas e neblina, como se a própria natureza quisesse esconder o que estava prestes a acontecer ali. A promessa era simples: oferecer tratamento aos infectados, mas o que os pacientes encontraram foi o inferno em forma de hospital. Sem antibióticos, os métodos usados beiravam a tortura. Costelas eram removidas para melhorar a respiração, os pulmões eram colapsados intencionalmente, e o pior, pacientes conscientes eram submetidos a procedimentos cirúrgicos brutais, sem anestesia adequada. Com o tempo, o hospital virou uma fábrica de morte. Estima-se que mais de 63 mil pessoas tenham morrido ali. E para onde iam os corpos? Eles não eram levados pela porta da frente, claro. Foram criados túneis subterrâneos menos conhecidos como o Túnel da Morte para escoar os cadáveres em segredo, como se pudessem esconder o cheiro da tragédia. Ecos do Agonia. Relatos de gritos que nunca pararam. Décadas se passaram, mas quem entra em Waverly Hills diz ouvir gritos vindos dos andares superiores, onde os pacientes mais doentes eram deixados para morrer. Alguns dizem ouvir vozes sussurrando nomes, outros ouvem choros de crianças. Há relatos de passos que se aproximam, mas ninguém está lá. O caso mais famoso é o da Sala 502, onde duas enfermeiras tiraram suas próprias vidas. Uma se enforcou, a outra se jogou pela janela. Ambas estavam grávidas. Ambas trabalhavam sozinhas durante os turnos da noite. Ambas deixaram recados, dizendo que algo dentro daquele lugar as impedia de sair. Até hoje, é comum que visitantes sintam fortes dores de cabeça e náuseas ao se aproximarem da sala. Então vem a pergunta: será que o Waverly Hills aprisiona mais do que corpos? Será que ele prende também as almas? Os experimentos que nunca foram revelados à medida que o desespero aumentava, também cresciam os rumores. Ex-funcionários e documentos encontrados em arquivos sugerem que médicos do Waverly Hills testavam substâncias experimentais em pacientes já condenados. Alguns relataram que os doentes eram deixados por dias sem alimentação para observar reações fisiológicas extremas. Outros eram expostos a campos magnéticos e choques elétricos. Tudo em nome da ciência. Tudo sem consentimento. E como silenciar testemunhas? Simples. Os corpos eram lançados no Túnel da Morte, que também servia para incinerar e enterrar as evidências. Muitos acreditam que essas práticas despertaram algo além da compreensão humana, como se Waverly Hills tivesse se tornado um vórtice de sofrimento, um imã espiritual que atrai e prende aqueles que sofrem menos, tanto vivos quanto mortos. O declínio e o abandono. Com o surgimento da penicilina e a queda dos casos de tuberculose, o hospital perdeu sua função principal. Em 1961, foi transformado em um abrigo para idosos com doenças mentais. Mas o cenário não melhorou. Agora, os corredores eram tomados por gritos de demência e alucinações. Pacientes eram mantidos em quartos escuros, amarrados às camas, dopados. Em 1982, após denúncias de maus-tratos, o Waverly Hills foi finalmente fechado, mas ele não ficou vazio. Pessoas começaram a invadir o local, fazer explorações e sair traumatizadas. Relatos aumentaram. Vozes
sombras, empurrões, luzes que se acendiam sozinhas, aparições de médicos com jalecos manchados de sangue. A transformação em ícone do terror com o passar dos anos, o asilo virou ponto de interesse para caçadores de fantasmas, investigadores paranormais e cineastas. O programa Ghost Adventures fez uma das investigações mais intensas ali. Em uma das gravações, é possível ouvir claramente uma voz dizendo "Help me", mesmo com todos os microfones e câmeras em silêncio absoluto. Outro grupo teve as lanternas arrancadas das mãos por uma força invisível. Um médium que visitou o local se recusou a voltar, dizendo que nunca sentiu uma presença tão pesada, tão maligna. Alguns até acreditam que o prédio em si ganhou consciência, como se o próprio Waverly Hills tivesse se tornado uma entidade. Hoje, é possível visitar o local em passeios guiados, mas os guias alertam. Se ouvir alguém sussurrar seu nome, não responda. O túnel da morte. Porta de saída ou caminho sem volta? O túnel de 150 metros que liga o porão do hospital à mata externa é, talvez, a parte mais macabra do local. Originalmente criado para o transporte de mantimentos, rapidamente foi transformado em rota fúnebre. Nele, os corpos eram levados em carrinhos, um após o outro, centenas por semana. Visitantes relatam ouvir barulhos de rodas no chão e ver vultos passando correndo. Outros dizem que ao fim do túnel, uma figura encapuzada os observava menos imóvel. Ao tentarem se aproximar, a figura desolou. Curiosamente, muitos saem do túnel com arranhões, marcas vermelhas que surgem na pele sem explicação. A teoria mais aceita, os espíritos aprisionados ali tentam se comunicar, ou talvez estejam tentando escapar, porque dizem que as almas nunca foram libertadas. Algumas crenças espirituais dizem que quando a dor é intensa demais, a alma não consegue fazer a travessia. Ela fica presa entre mundos, revivendo a agonia. O Waverly Hills seria então um epicentro de almas assim. Purgatório, um cemitério de ecos. Médiuns, padres e pesquisadores tentaram realizar cerimônias para libertar os espíritos, mas todas falharam. Muitos dizem que na verdade essas cerimônias só despertaram forças mais sombrias, e há registros de pessoas que, após visitar o local, desenvolveram depressão profunda, surtos psicóticos ou até tentaram o suicídio, como se o hospital não permitisse que você saísse inteiro. O que está acontecendo hoje? Hoje, o asilo é administrado por uma organização que promove eventos temáticos, caçadas noturnas e documentários. Mas mesmo com turistas rindo e fazendo piadas nos corredores, há quem diga que ao cair da noite o verdadeiro Waverly Hills desperta amaldiçoadas, portas que se trancam sozinhas, bonecas deixadas em homenagem a crianças mortas que mudam de lugar, câmeras que param de funcionar, ódio corrompido, sensações de desmaio. Alguns estudiosos do ocultismo dizem que Waverly Hills não é apenas assombrado. Ele é um santuário do sofrimento, uma prisão onde as emoções foram tão fortes que transcenderam a matéria, onde o horror ganhou forma e decidiu nunca